Bom dia. Nessa, nesse resto de aula que temos, nós vamos a falar um pouquinho sobre funções e suas propriedades. Primeiramente, obviamente, vamos a definir o que é uma função. Então, eu gostaria de começar perguntando para vocês. Obviamente, esse aqui é um assunto que vocês já viram na escola, né? Vocês não sei em qual, se no segundo, no terceiro ano, né? Do ensino médio. Então, eu vou perguntar para vocês se alguém tem uma ideia de que é uma função. Você me pode dizer, por exemplo. Certo? Todos vocês que estão presentes nessa videoaula, tem alguém que pode dizer-me o que acha que é uma função? F de x é igual a x2 mais 1. Oi? F de x? É igual a x2 mais 1. Na verdade, esse seria decimos, um exemplo, né, de uma função. Nós queremos a definição, o que se chama função, a definição. Uma definição formal. É quando algo sofre efeito de uma terceira coisa? Algo sofre efeito de uma terceira coisa. Parece um filme de terror, né? A coisa. Em parte, vamos supor que Tem seja assim. uma Bonito. representação gráfica. Também é uma representação gráfica, né? Mas, assim, formalmente, em matemática, né? Como podemos definir uma função? Então, mais ou menos, todos têm ideia, né? Alguns dão um exemplo, representação gráfica, né? E todos estão certos, né? Tem aqueles que falam que sofre uma transformação de uma coisa, né? O it. Verdade. Sobre transformação, porque uma função você pode interpretar como sendo uma caixinha, onde transforma uns elementos e transforma em outro tipo de elementos. Então, mas antes de dar essa interpretação, então vamos a formalizar a definição. Certo? Vamos lá. Nós podemos dizer que uma função, geralmente em matemática, né? Uma função é uma troika, é uma tripla. Troika em russo, né? É uma tripla. Isso, né? Formar dois conjuntos e uma regra. Então, pode ser assim, né? Mas já vamos definir da seguinte forma, né? Sejam x e y dois conjuntos arbitrários. Mas, geralmente, vamos a supor que esses conjuntos sejam numéricos, para poder entender melhor. Sejam conjuntos numéricos, x e y. Certo? E vamos supor que exista, ou seja definida, ou seja dada, uma lei ou regra, né? Essa lei ou regra vamos chamar de f. Que é essa lei ou regra, né? Essa regra, né? Vai fazer corresponder um elemento do conjunto X, que aqui estamos chamando X minúsculo, né? E vai fazer corresponder com um único elemento do conjunto Y, tá certo? Também se diz assim, né? O conjunto X é o conjunto de entrada e o conjunto Y é o conjunto de saída, tá certo? Então, nesse caso, decimos quando está estabelecida essa regra ou lei, né? Que um elemento do conjunto de entrada faz corresponder com um único elemento do conjunto de saída, então decimos que está definida uma função. Como não sei quem falou aqui da transformação, de fato, você pode interpretar uma função como uma caixinha. Entra elemento de uma forma, tá? E sai de outra forma. Ou pode sair da mesma forma, tá certo? Mas a caixinha que faz a transformação. Tá certo? Então, uma função também pode ser que é uma transformação. Tudo certo? Então, formalmente, né? Para definir uma função, o que precisamos? Precisamos dois conjuntos e uma regra ou lei. Essa regra ou lei que faz? Pega elementos de um conjunto, que vamos chamar de conjunto de entrada, né? Que logo mais vamos chamar de domínio. E cada um desses elementos ele vai fazer corresponder com um único elemento do conjunto de saída. Ou contradomínio, como vamos também chamar. Tá certo? É importante, um único elemento. Você pega um elemento do conjunto X, a esse elemento vai corresponder somente um elemento X. Somente um elemento de Y. O conjunto X, como eu disse que é um conjunto de entrada, só para poder complementar a definição, mas geralmente ele tem um nome mais formal, né? Se chama domínio da função. Tá certo? Então, X, vamos chamar domínio da função,
E o conjunto Y vamos chamar de contradomínio. Certo? Então, temos domínio e contradomínio da função, né? A notação, geralmente que se usa para dizer que f é uma função do conjunto x do conjunto y é a seguinte, né? Aqui tem f definida no conjunto x a valores no conjunto y, ou seja, vai pegar um elemento de x aqui e aqui tem, veja que aqui tem diferente, aqui tem uma seta e aqui tem uma seta, mas começa com um palitinho vertical aqui no começo. Essa aqui, a notação é muito importante, né? Porque ela que vai dizer que ao elemento de x, maiúsculo, vai corresponder um único elemento de y. E aqui, vejam que os elementos de y estamos anotando como f de x, né? Ou seja, a transformada do elemento x. O f, a regra, né? Ele vai transformar o elemento x. Por exemplo, não sei quem de vocês deu uma definição de função foi f de x igual a 2x mais 1, por exemplo, né? Esse é um exemplo de função explícita, por exemplo, né? O que está fazendo aqui? Ele está pegando um elemento x e o transforma de que forma? Transforma, lo multiplica por 2, 2x e soma mais 1. Seria 2x mais 1. Então, esse elemento x foi transformado, né? Em qual elemento? O dobro dele mais 1. Só para pegar o exemplo de um aluno que deu a definição de função. Tudo certo? Ficou clara a definição de conjunto? De conjunto, não de função? Sim. Tudo certo. Tá, então vamos lá. Então, veja, também vamos a definir aqui, se chama conjunto imagem de F, né? A notação também que se usa nos livros, você pode encontrar com im, né? De imagem. Imagem de F, vejam que é o subconjunto do contradomínio. A imagem de F é um subconjunto do contradomínio, né? E que consiste aqui? A imagem de F seria o conjunto de todos os valores de Y, tal que para cada um deles existe ao menos um x que pertence ao domínio com y igual a f de x. Essa aí decimos que é a imagem da função f. Em termos da teoria de conjunto, nós podemos escrever assim, a imagem de f é igual que são todos não, são os elementos que pertencem ao contradomínio, ou pode ser todos os elementos do contradomínio, tal que, né? Existe ao menos um elemento do domínio e tal que f de x seja igual a y. Obviamente, como diz aqui, né? Esse aqui é um subconjunto do contradomínio, né? Nem sempre a imagem da função coincide com o contradomínio. Bom? Aqui, por exemplo, existem diferentes formas de definir uma função. Uma delas, por exemplo, é usando uma tabela numérica. O que estabelece, por exemplo, né? Podemos anotar os dados de um experimento, né? Em que consiste esse experimento? Você vai medir a temperatura de fervura da água a uma determinada pressão, medida em atmosfera, né? Atmosfera. E assim temos uma função de temperatura que depende de P, por exemplo, né? Então, esse gráfico aqui, ou esse diagrama aqui, ele representa também uma função que relaciona a temperatura com a pressão. Pode ser também definida assim, né? Também podemos definir usando um gráfico, por exemplo, né? Aqui temos a lei de Boyle-Mariotte, que estabelece uma relação entre a pressão absoluta e o volume de uma certa quantidade de gás confinado em um cilindro a temperatura constante. Então, aqui também vemos a relação entre o volume e a pressão, né? Dado graficamente. Também pode definir assim uma função. Mas, geralmente, nós estamos acostumados a lidar com funções definidas de forma analítica, né? Como, por exemplo, as seguintes funções. Aqui escrevi y, mas y também pode ser trocado por f de x. Então, doravante, nós vamos escrever y ou f de x para representar o mesmo elemento, certo? Então, aqui. O que diz a função aqui, né? O y ou f de x é igual a 4x5 menos 2x mais 3, né? E aqui, obviamente, está denotado o domínio, né? O x vai pertencer ao intervalo fechado em 0 até infinito. Tá certo? Na segunda também pode ser definida através de uma função racional que está aqui, né?
Aqui só que o domínio da função aqui, veja que é toda a reta numérica, exceto 0 e menos 4. Por que estamos tirando esses números, né? Veja aqui, porque quando x é igual a 0, o que acontece com o denominador? O denominador é 0. E nós não sabemos dividir por 0. Então, por isso, estamos excluindo o 0. E também, se x é igual a menos 4, aqui teremos menos 4 ao quadrado, seria 16. Mas aqui, quando é menos 4, 4 vezes menos 4, menos 16. Também, o denominador tende para 0. Por isso que nós excluímos esses dois números, né? 0 e menos 4. Para Professor, outro... só para recapitular aqui, domínio é como se, por exemplo, fosse um limite do que o x pode ser ou não? Sim, sim, sim. Não vamos definir formalmente agora o domínio, mas é isso aí. O domínio é o conjunto de definição da função, onde a função tem sentido. Está bem definida. Bom? E aqui no terceiro exemplo, né? Vejam que aqui a função f de x ou y, né? Ela está definida da seguinte forma, né? Para x menor ou igual a 0, a função vai ser igual a 2x ao cubo menos 1. E para x maior que 0, a função vai ser 3x ao quadrado mais x mais 5. Tá certo? Você pode definir a minha função assim, né? Nós vamos a encontrar esse tipo de funções ao longo da primeira unidade, sobretudo quando nós vamos estudar limites e funções contínuas, certo? Nós podemos definir, então, de qualquer uma dessas formas. Obviamente, a primeira aqui é um polinômio, o domínio que está aqui temos essa aqui uma função racional, e aqui na terceira, a função está definida em dois intervalos, né? Para x menor ou igual a 0, é essa função que está aqui, e para x maior que 0, essa expressão que está aqui. Tá certo, né? Agora, como perguntou a Camila, né? Então, vamos agora prestar atenção no domínio, tá certo? Vamos a chamar de domínio de definição de uma função f de x em y, ao conjunto de todos os valores de x que vai x, para os quais a função f de x esteja bem definida, ou seja, f de x pertence a y. Tudo certo? Então, o domínio de uma função são todos os elementos de x para os quais a função está bem definida ou tem sentido. Então, aqui eu enumerei alguns exemplos, né? Então, para reforçar essa definição. Então, no primeiro exemplo, nós queremos encontrar o domínio da função f de x igual a 1 sobre raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Veja que a gente ainda não definiu funções elementares, mas a gente já tem ideia por causa da escola, né? Eu vou definir todas as funções com calma nas próximas aulas, né? E para poder entender. Veja que, primeira coisa, quando você tem uma expressão que tem alguma coisa dividindo, né? Vocês, primeira coisa que tem que fazer é essa coisa, vou usar, né? Que está dividindo, não pode ser 0, porque não está permitido a divisão por 0. Então, essa expressão que está aqui, no denominador, ele não pode ser 0. Tá certo? Não pode ser 0. Tá. Essa é a primeira coisa que vamos a levar em consideração. A outra coisa que vemos aqui tem raiz quadrada, né? De uma expressão algébrica. Nesse caso, 9 menos x ao quadrado. A raiz quadrada, ele tem sentido sempre quando a expressão que está dentro da raiz é maior ou igual a 0. Concorda? Não existe raiz quadrada de uma expressão negativa. Raiz quadrada de menos 4, por exemplo. Não existe nos reais. Não tem sentido. Então, se essa raiz quadrada estivesse, por exemplo, no numerador, então ali teria sentido para 9 menos x ao quadrado maior ou igual a 0. Mas como ele está no denominador, então 9 menos x ao quadrado tem que ser estritamente maior que 0. Tá certo? 9 menos x ao quadrado maior que 0 é equivalente a dizer o módulo de x tem que ser menor que 3. Isso aí para a definição que nós já vimos nos números reais, né? Você passa x ao quadrado para o lado direito, vai ter 9 maior que x ao quadrado. Esta é a raiz quadrada e vai ficar, então, módulo de x é menor que 3. Certo? E esse módulo de x menor que 3 é equivalente a dizer que x pertence ao intervalo de menos 3 até 3. Veja que é aberto, né? O intervalo não é fechado. Por que não é fechado? Porque não pode conter o 3. O x não pode ser o 3. Se o x é igual a 3, veja que o denominador aqui vai ser 0. Não tem sentido.
Por isso que está aberto. Tanto 3 como menos 3. Tudo bem? Esse exemplo? Ah, não, me perdi. O X, ele. Ah, não sei nem o que perguntar porque eu já me perdi. No caso, Aham. esse menos 3 e 3 são valores que o x não pode ser, é isso? Não pode ser. Ele pode ser todos os números que estão entre eles. Entre Ah, menos entre 3 e 3. eles. São nesse intervalo. Mas intervalo aberto. Certo. Tudo bom? Então, menos 2, Tá, menos 1, aí tá, 0, 1, 2, tá. Mas aí tem só? 2,5, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, tem muitos. Porque agora Ah, agora são reais, né? São números reais. Ou seja, quando você observa isso aqui, você tem que levar em consideração o quê? A parte que tá dentro da raiz, ele não pode ser zero nem negativo. Por exemplo, x não pode ser 5. ¿Por qué que no puede ser 5? Porque x a 5 al cuadrado sería 25. Ahí sería 9 menos 25 es menos 16. Y ahí no tem raíz cuadrada de menos 16. Por eso que o x, para ter sentido essa expressão, ou estar bem definida, o x tem que estar no intervalo de menos 3 a 3. Tá bom? Bom, para terminar, vamos a considerar o próximo exemplo. Eu acho muito didático o próximo, né? Então, vamos a... Provavelmente vai ter algumas dúvidas, mas vamos lá, né? Um exemplo que geralmente são de boas-vindas para os calouros, esse aqui, né? Encontrar o domínio de existência da função f de x mais g de x. Veja, quando nós temos duas expressões, soma de duas expressões algébricas, por exemplo, né? E nós queremos encontrar o domínio, obviamente tem que ser o domínio comum. Você encontra o domínio da função f, encontra o domínio da função g, e obviamente se você quer fazer a operação de soma, então você tem que trabalhar um domínio comum. Então, para isso, o que faz? Encontra o domínio de f, encontra o domínio de g, e aí faz a interseção. Então, a interseção desses dois domínios, que vai ser o domínio da função f de x mais g de x. Tudo certo? Então, vamos encontrar o domínio da existência dessa soma de duas funções. Se f de x é igual a quê? Raiz quadrada do logaritmo neperiano. Não é logaritmo neperiano. Logaritmo de base 5 de 3 menos raiz quadrada de x menos 1. E a função g de x é igual a quê? É raiz quadrada do que? Logaritmo base 5 de x sobre módulo de menos x ao quadrado mais x mais 6. Certo? Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos a trabalhar com a função f. Certo? Essa função que está aqui. Vamos encontrar seu domínio da função f. Primeira coisa que temos que observar, né? Essa parte que está dentro da raiz, que seria essa que está aqui, ele não pode ser negativo. Concordam? Não pode ser negativo. Não existe raiz quadrada de uma expressão negativa. Então, ou isso aqui ele pode ser zero ou maior que zero. Como está escrito aqui, tá vendo? Tá. O logaritmo é positivo ou é zero, em quais condições? Eu não fiz, mas eu vou fazer depois, só que vou lembrar para vocês. Você provavelmente estudaram na escola, né? O logaritmo é maior ou igual a zero quando? Quando a base e a expressão do logaritmo são maiores que 1 ou menores que 1 ao mesmo tempo. Ou seja, o que significa aqui? Aqui, por exemplo, a base já é 5. ¿No es cierto? Entonces, esa expresión que está aquí dentro del logaritmo, ele tem que ser maior ou igual a 1. Ou seja, eles os dois, tanto a base como a expressão que está dentro do logaritmo, tem que ser maiores que 1, ou a base e a expressão que está dentro do logaritmo estão entre 0 e 1. Mas como a base aqui é 5, maior que 1, então esse aqui tem que ser maior que 1. Tá certo? Então, o que está escrito aqui, tá vendo? 3 menos raiz quadrada de x é maior que 1. E aqui, vamos fazer o seguinte, né? Aqui que vamos fazer aqui? Aqui vamos a passar esse camaradinha que está aqui com negativo, passa para o lado direito, né? E esse 1 aqui passou com negativo, por isso ficou 2, certo? E aqui temos duas coisas. Primeiro, né? De novo aqui apareceu uma raiz. Então, x menos 1 tem que ser maior ou igual a 0. Aqui. Por causa da raiz. Aí, como é maior ou igual a 0, então vamos elevar ao quadrado. Elevar ao quadrado aqui vai ficar 4, e aqui a raiz sume, x menos 1. Aqui, de novo, aqui, repetir x menos 1, x maior que 1, está aqui. E do outro lado, aqui aparece x menor que 5, certo? Então, aqui unindo x maior ou igual a 1 e x menor ou igual a 5. Portanto, isso aqui vai ser o intervalo 1 a 5.
Tudo certo? Então, significa que o domínio da função f é o intervalo fechado 1, 5. Tudo bem? Tranquilo? Mais ou menos esse exemplo aí. Tá. Como eu falei, provavelmente, como eu falei, vai existir dúvidas por causa de que a gente não definiu logaritmo, né? Mas só um exemplo aqui, tá? Então, vamos terminar essa parte. Isso aqui. Agora vamos a encontrar o domínio da função g, que seria esse que está aqui, né? Na função g, nós temos que levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, aqui temos o logaritmo logaritmo em base 5 de x. Então, aqui, para ter sentido o logaritmo, esse x tem que ser maior que zero. O x não pode ser negativo, nem pode ser zero. Então, já temos uma exclusão, né? Essa expressão ali tem sentido para x maior que zero, por causa do logaritmo que está aqui. Tudo certo? Tá. Agora, no denominador. Esse denominador que está aqui também ele tem que ser maior que zero. Ele aqui não pode ser zero. Então, menos x ao quadrado mais x mais 6, ele tem que ser maior que zero. Certo? Então, vamos lá. Está aqui. Já escrevi aqui. Maior que zero. E aqui, o que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar por menos 1. Quando multiplico por menos 1, veja que eu vou mudar o sinal de todos os termos da parte esquerda e vai mudar de orientação a desigualdade. Como era maior, vai ficar menos. Porque multipliquei por menos 1. E aqui, eu percebo que essa expressão que está aqui, ele tem duas raízes, né? Menos 3 e 2. Posso escrever dessa forma que está aqui. Ou seja, eu tenho aqui x mais 3 vezes x menos 2 menor que zero. E aqui se chama o método dos intervalos, né? Você vê os sinais. Eu aqui, devido ao tempo, eu vou pular essa explicação, né? E aqui eu encontro que o x que satisfaz essa desigualdade está nesse intervalo de menos 3 até 2. Tá certo? De menos 3 até 2. Como você não tem aula agora, né? Eu posso explicar se não ficou claro isso aqui. O intervalo de menos 3 até 2. O que acham? Por mim, tudo Pra bem. mim, eu entendi. Tá. Por mim, tudo bem. Você pode então- explicar o começo desse daí. Pode explicar ou não posso explicar? Não entendi. Pode explicar. Ah, tudo bem. Então vou desconsiderar, aliás, parar a apresentação aqui e vou compartilhar de novo a lousa virtual. Tá certo? Assim, rapidamente. Eu vou apagar aqui um pouquinho, melhor, mais rápido. Se eu preferir dar mais exemplos, seria também ótimo. Tem vários exemplos aqui. Só que, como eu falei, a hora tá no final. Mas vou explicar rapidinho essa parte aqui. Aqui, tá. Então, veja qual foi aqui. Foi x mais 3 vezes x menos 2. Isso aqui. X mais 3 vezes x menos 2. Isso aqui tem que ser menor que zero, né? Tá certo? Então, aqui o método que nos permite encontrar todos os x que satisfazem essa desigualdade, né? Encontra pelo método dos intervalos. Aqui, vamos escrever aqui. Veja que o x não pode ser menos 3, nem pode ser 2. Por quê? Porque se é menos 3, aqui teremos zero do lado esquerdo, né? E zero não é menor que zero. E também não pode ser 2, porque se x igual a 2, aqui teremos zero, né? Então, vamos excluir. Então, vamos colocar esses pontos críticos que eu falava aqui, vamos colocar na reta numérica, certo? Essa aqui é a reta numérica. Aqui temos x mais 3 igual a zero, quando x é igual a 3. Então, menos 3 aqui. Aqui eu vou colocar menos 3. E aqui igual a zero, quando x é igual a 2. Está um pouco à direita. Vou colocar aqui 2. Certo? Então, esses pontos críticos, como podem ver, dividiu a reta numérica em 3 intervalos, de menos infinito até menos 3, de menos 3 até menos 2, e até menos 2 não, mais 2. Mais 2. E de 2 até mais infinito. Certo? Agora nós queremos saber qual é o sinal dessa expressão, porque o que interessa é saber que o sinal desse produto desse com S tem que ser negativo, né? Aí encontrei o valor de x. Para o caso que seja positivo, então descartamos. Então vamos analisar o sinal. O que acontece com essa expressão
no intervalo de menos infinito a menos 3. Como que você resolve isso aqui? Obviamente, esse intervalo é infinito, né? Então, você escolhe um camarada aqui, qualquer camarada. Vamos escolher, por exemplo, o x é igual a menos 5, tá certo? Menos 5 pertence, porque está aqui. Então, você vai substituir menos 5 aqui. Quando substituir menos 5 mais 3, dá menos 2, né? Menos 5 e menos 2, dá menos 7, não é? Menos com menos dá mais, então 7 vezes 2, 14. 14 é positivo, então a expressão vem por aqui. Vamos dizer, então nesse intervalo, essa expressão aqui é positiva. Agora vamos escolher aqui qualquer representante no intervalo de menos 3 a 2. 0, por exemplo, né? Escolhe 0. Pertence aqui o 0. 0 mais 3 dá 3. 0 e menos 2, menos 2. Isso aqui vai ser igual aqui a menos 6. É negativo, né? Então, como é negativo, vamos aqui para baixo. Então, esse intervalo que está aqui é negativo. E por fim, no intervalo de 2 até mais infinito. Escolhe qualquer, por exemplo, escolhe 5, que pertence aqui. 5. 5 mais 3, 8. 5 menos 2, 3. 8 vezes 3, 24. Vai ser positivo. Certo? Aqui é positivo. Mas veja que nós queremos negativo, queremos que seja negativo, né? Então, o que vale é só o intervalo aqui. Intervalo de menos 3 até 2. Então, se você pega o x nesse intervalo, então essa expressão que está aqui vai ser negativa. Tudo certo? Eu vou descompartilhar aqui agora isso aqui e vamos voltar para os slides, rapidamente. Tá, por isso que deu isso aí, né? O x é maior que menos 3, menor que 2. O que mais temos aqui? Vamos ver aqui. Outra coisa, como eu disse aqui, né? O logaritmo de x aqui, ele pode ser maior ou igual a 0, né? O logaritmo, vou voltar aqui. Esse logaritmo que está aqui, aqui esse pode ser 0, esse aqui. Ele quando é 0? Quando x é igual a 1. Para x maior que 1, ele é positivo. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, o x maior que 1. Veja que nós encontramos o quê, né? De um lado, no passo anterior, que o x pertence a esse intervalo aqui. E do outro lado, encontramos que x tem que ser maior ou igual a 1. Tá certo? Está aqui. Obviamente, aqui vamos a fazer o intervalo comum dos dois, né? Encontramos que o domínio da existência da função g de x é igual a 1 e 2. Que seria daqui, né? Que seria a interação de menos 3 até 2, aberto, inter, de 1 fechado até infinito, que na verdade seria de 1 até 2. Ok? Desse aqui. Então, veja, nós encontramos agora o domínio da função f, aqui. O domínio da função f é o que? Esse intervalo que está aqui. Fechado 1 a 5. E o domínio da função g é o intervalo de 1 até 2. Certo? Está aqui. Aí, obviamente, como queremos o domínio comum, faz a interseção. E a interseção, obviamente, vai ser esse camarada que está aqui. Ou seja, essa função aqui, essa função f mais g de x, né? Ele vai ter sentido no intervalo fechado em 1 e aberto em 2. Só para esses valores tem sentido. Para outros valores não tem sentido. Tudo bem? Então, com esse exemplo, nós vamos a terminar nossa videoaula de hoje.